aqui do estudo. É um grupo que ajudou na construção do livro. E, depois disso, tem 2 anos e meio, começamos a ir a fundo no Machado de Assis. O Machado de Assis, por incrível que pareça, o Machado tem nele uma... de Assis tem nele uma psicanálise meio escondida. E o Machado começou com um mito, amizade entre 2 personagens míticos, chamado Pílades e Orestes, que era uma amizade em sentido fidelidade, né, mitológica e tal, mas que acarreta também em... Boa noite, Maria. Acarreta também amizade, mesmo que seja uma amizade... Boa noite, Derek. Uma amizade, mesmo que seja confidencial, assim, ela sempre é passível de você roubar um dadozinho ou trair o amigo, né? O Machado tem outra origem, ele estudou desde o início, veio muito ressabiado, ele começou por uma sociedade petalógica lá do Paulo Brito, onde a petalogia é o estudo da mentira, que é levar vantagem, né? Então, nós estamos descobrindo que Machado de Assis está para sair um livro agora, esse ano, ele tem toda uma psicanálise dentro dele, sob a forma de psicologia literária, e que, então, é o segundo livro. Estou fazendo essa introdução aqui enquanto estão chegando, né? Estou achando super interessante. O grupo está ampliando aos poucos, porque está com a entrada de Machado de Assis, ele se torna... Boa noite, Cláudio Antunes, né? Isso aí. Com a entrada do Machado de Assis, o estudo se torna mais amplo, né? Porque o Freud, somente Lacan, assim, ele torna uma linguagem que muita gente não quer, psicanálise e tal, mas o Machado de Assis é literatura, né? Literatura com filosofia. Vou começar aqui, então, quem tiver chegado, chegou, né? 8:03, começar um pouco, assim como puder, né? O Soren Kierkegaard, o nome Kierkegaard, né, em alemão, em inglês também, Kierkegaard, é um nome pesado, né, porque Kirche é igreja, Garten é jardim, o jardim da igreja é o cemitério, né, antigamente o cemitério era atrás da igreja. O sobrenome dele é um sobrenome melancólico, né, melancolia do nome já entra de saída, assim, marcando esse problema do nome, né, que é Soren Cemitério, né? O Kierkegaard nasceu em 1813. Boa noite, Ana. Kierkegaard nasceu em 1813. Ele, em 1840, terminou aos 27 anos. 13, 20, 27, 40, 27 anos. Ele terminou a graduação em teologia. Naquele tempo, a graduação não tinha mestrado em doutorado, mas quem publicasse um livro, uma tese, né, um TCC, que é hoje, era reconhecido como doutor. Ele publicou, então, o Conceito de Ironia constantemente referido a Sócrates. É um livro que tem no mercado. O Kierkegaard foi fazer uma aventura, igual você vai fazer uma aventura, assim, depois você se perde na aventura. O Kierkegaard foi fazer um estudo de ironia em Sócrates, com esse título, né? Conceito de Ironia constantemente referido a Sócrates. A ironia é um problema, né? A ironia é uma jogada de linguagem que eu, sendo irônico, começo a dizer que você está linda para dizer que você está horrorosa, né? O seu trabalho ficou bom quando ficou horrível. Oi, boa noite, Ana. Então, a ironia é uma maneira que a gente tem de ridicularizar a pessoa, né? A ironia, geralmente, é uma ironia fina, né? Você humilha alguém através da ironia. Então, o Kierkegaard, que estava
iniciando, concluindo a teologia, ele, você vê, não é possível ser teólogo sendo irônico, né? Tá vendo? Você vai estudar alguma coisa, aquele estudo te derruba. Foi interessante, né? Você vai estudar alguma coisa, o estudo tira seu chão. Mas nessa perspectiva que a gente vai ler o Kierkegaard. A ironia tirou o chão do Kierkegaard. Ele deixou a teologia quando compreendeu a ironia. Tá? O primeiro livro dele, então, é um tiro no pé, né? Foi estudar alguma coisa e caiu diante do próprio estudo. Tudo que vem depois é consequência do primeiro livro dele. Vou estudar hoje aqui o de 49, o Desespero Humano, que está aqui embaixo. Né? O Desespero Humano. Primeiramente, para começar assim a nossa filosofia, né? Oi, Mary, boa noite. Hein? Mary é chilena, tem mais gente chegando, os colegas estão se aproximando, né, com um pouquinho de atraso, mas está 8:07. Bastante gente, então, veio hoje e eu vou dar início aqui. O Machado de Assis, no capítulo Menino é o Pai do Homem. Boa noite, Roberto. O menino é o pai do homem é uma frase complicada, né? O menino é o pai do homem, né? Então, a mesma coisa também diz a paternidade do ato, né? O ato do menino também é um ato que vai ser praticado por um adulto, né? Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo. Verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas, voluntarioso. Por isso, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. Não contente com o mal feito, deitei um punhado de cinza ao tacho e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce. Por pirraça, eu tinha apenas 6 anos. Um eu diabólico aqui, né? E a gente vê os nossos filhos assim aprontando, né? Prudêncio, moleque da casa, então quem já leu Brás Cubas passou por esse capítulo, né? Lá na frente ele fala, na hora que ele vê o Brás Cubas, chega a Virgília e chega o filho dela adulto já, né? Nhonhô era um bacharel, único filho do seu casamento, na idade de 5 anos, fora cúmplice inconsciente dos nossos amores. Ele está falando da traição. Ele ia lá na casa da Virgília, o garotinho de 5 anos via que o papo, né? O garotinho de 5 anos via que tinha um rapaz chegando ali que não era o marido, nem era o pai dele, né? Até por isso que a Virgília, então, aluga uma casa, né, para morar para encontros casuais fora da residência. Então, nós estamos... Guten Tag, boa all noite. my people, of Boa noite, course. Freud. Então, Nhonhô, com idade de 5 anos, o Machado põe, assim, idade de 5 anos, idade de 6 anos, quando o menininho é um bichinho que já entende a realidade, vamos falar assim, né? No conto Bons Dias, ele fala que aos 5 anos um garotinho já sabia ler. Na década de 80, então, na fase do realismo, o Machado vai dizer que o adulto é a mesma coisa de uma criança, moleque. Desde os 5 anos e tal, essas coisas aqui, né? O Freud, quando falou do narcisismo, concebeu o nascimento do narcisismo como consequente a uma nova ação psicológica, ó. Ação psicológica aqui do menininho, né? Observando de modo inconsciente, né? O Freud, quando depois que veio descobrir o narcisismo já tardiamente, né, aos 58 anos de idade, ele escreveu lá no artigo sobre o narcisismo. É uma suposição necessária
e que uma unidade comparável ao eu não existe desde o começo no indivíduo, né? O bebê não vem ao mundo com eu biológico, não tem um eu no sangue dele, né? O eu é uma conquista que vai acontecer, o eu tem que ser desenvolvido. E é preciso uma nova ação psicológica para que se forme o narcisismo, é a frase do Freud, né? Boa noite, Juliana. Então, a frase do Freud é que não vem um eu na criança, ele precisa fazer um ato na realidade, e nós estamos vendo aqui os atos, né, feitos na realidade. Uma criança de 5, 6 anos cria esse inferno todo aqui dentro de casa, né? O bacharel, quando tinha 5 anos, via o cumplicidade inconsciente, né? Não tinha muita consciência, porque era um menininho ainda, mas ele via as coisas, depois lembra, né? Papai foi para a Europa com a mamãe, Dona Virgília, nós fomos porque espalhou na cidade que minha mãe estava tendo um caso com o Brás Cubas. Uma criança com 5 anos sabe de tudo, né? Então, o Freud escreve que tem uma fase no início que a criança tem que conquistar um eu para ela, né? Ela precisa conquistar um eu. Eu me chamo Adelmo, né? Aos 5 anos eu tinha que falar isso. E que essa nova ação psíquica, a gente vai ler aqui no Machado, ó, o narcisismo da criança, uma nova ação psíquica, o Machado mostra aqui num conto de 1885. Entre mim e mim mesmo e mim, não sei se não sei o que se levantou, que um inimigo surgiu entre eu e mim mesmo. Surgiu um inimigo dentro de mim. Então, meu inimigo sou. Inimigo quer dizer uma palavra ambígua, que quer dizer tanto amigo quanto inimigo. Que tais versos estejam aqui em sentido figurado, né? Olha o sentido figurado aqui, né? É possível, mas não há prova de que esteja no sentido natural. A linguagem tem dois sentidos, né? A linguagem literal e a linguagem figurada, né? Metáfora. Os homens que foram quebrar em Brasília tomaram literalmente, né? Vão quebrar na realidade. Bastava quebrar em sentido figurado, né? Fazer um protesto, manifestar desagrado, né? Você não vai manifestar o seu desagrado quebrando o seu amigo ou quebrando um prédio, né? Então, tem um sentido figurado. O mundo de hoje anda muito estranho. Desculpe. Sobre crianças, por exemplo, sobre educação. Quando eu tinha, sei lá, meus 5 anos de idade, eu sabia ler e escrever. As minhas sobrinhas, agora já tem umas mexendo no celular. Não precisa saber ler nem escrever para ser diabólico, não é verdade? Aqui fala, ó. Então, o sentido figurado, né? E o sentido... Boa noite, Igor. Os versos aqui, ó, entre mim e mim mesmo, que se levantou alguma coisa dentro de mim contra mim mesmo, né? Entre mim e mim mesmo eu tenho agora boa noite, Maristela. Eu tenho entre mim e mim mesmo um oponente, a dúvida, né? Pela minha parte, alucinação ou realidade aconteceu em criança, ou a criança aqui em Machado de novo, né? Lá pelos 5, 6 anos. Tinha ido no quintal do vizinho tirar umas frutas. Meu pai ralhou comigo, ó. De noite, na cama, dormindo, ou então acordado, acho que estava acordado, vi diante de mim a minha própria figura, né? Vi o meu eu me ralhando comigo, ou seja, uma assombração, um medo, assim, nossa, meu pai, né? Que me censurava, olha a censura aqui, o censor, né? Surgindo entre mim e mim mesmo. Durante alguns dias andei aterrado e só muito tarde chegava a conciliar o sono, não conseguia dormir, né? Quer dizer que não pode roubar fruta. Tudo eram medos, medo de criança, é verdade, impressões. Quem não passou por isso não é gente, né? Aqui todo mundo passou por isso. Roubou lá, a mamãe não viu, meteu o dedo no bolo, depois falou que era amiguinha. Criança, menina ou menina, é diabo igualzinho.
Durante alguns dias andei aterrado, conciliar o sono. 2 meses depois, levado pelos mesmos rapazes, sócios na minha primeira aventura, senti a alma picada das mesmas esporas e fui outra vez roubar fruta. Ó. Dessa vez eu fui sabendo que meu pai pode me pegar e me quebrar o pau, né? Aqui interessa essa passagem porque tem o meu pai aqui, que é um estranho entre eu e eu mesmo, né? Que entrou dentro de mim, agora eu vou assim, vigiando, ver se não tem ninguém vendo, né? Vou escondido, vou de noite, porque assim ninguém vê. O texto do Kierkegaard vai girar em torno disso, tá? Um terceiro que ele vai chamar aqui no texto. Tem um terceiro elemento. O Kierkegaard escreveu, então, em 1849, com a ironia em mente, né? Nós estamos lembrando que ele publicou aqui em 1800, para quem chegou um pouquinho atrasado, tá? Vamos lembrar aqui o seguinte. Primeira obra de Kierkegaard, ele terminou caindo diante da própria obra, ao pesquisar a ironia em Sócrates, ele ficou meio que surtado, assim. Foi terminar a teologia estudando a ironia, a própria religião passou a ser questionada. Tudo depois vem a partir desse livro, tá? Que tinha 27 anos quando publicou, deve ter levado uns 3 anos pesquisando, né? E o Desespero Humano é de 1849. Vou entrar aqui, então, nesse Desespero Humano, né? O Homem Desesperado. O prefácio, ele que escreve. É possível que esta forma de exposição se afigure a muita gente singular que pareça demasiado severa para ser edificante. Para ser edificante, teria que ser menos severa. Boa noite, Vera. A ironia é uma espada de 2 gumes. Pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser usada para muita ferrar gente também. Então, confunde com sarcasmo. Porque o sarcasmo é maldoso, normalmente. Ô, Freud, seus comentários estão bons hoje, hein? A gente já não sabe se é uma ironia ou se é um elogio, né? Então, demasiado severa para ser edificante. Demasiado severa, suponho que não. Se o fosse, seria, a meu ver, um defeito, se for severa demais, porque ele vai a fundo aqui no desespero, tá? É cruel, né? Como a cruel filosofia do narcisismo. Isso, é muito cruel. O desespero para ele é um terror. Então, é demasiado severo, né? Como é que pode ser edificante se é severo, né? Cruel. Nem toda gente será capaz de seguir, está alertando, né? Então, mas nesse caso, que por sua natureza seja edificante, a regra cristã quer, com efeito, que tudo possa ser pretexto para edificar, né? Tudo é pretexto para edificar, na regra cristã, né? Até uma coisa feia é um bom aprendizagem, né? Uma exposição cristã deve evocar sempre as palavras do médico à cabeceira do... Aqui já é uma ironia, tá vendo? Uma exposição cristã deve evocar sempre as palavras do médico na cabeceira do doente. Por exemplo, moribundo, né? Não sendo necessário ser cristão para as entender. Ó, você pode não entender nada, mas o padre veio aqui, né? Falou umas palavras e tal, então, tá vendo? Nunca se deve esquecer, contudo, o lugar onde foram proferidas, tá? O lugar aqui é mais importante do que o entendimento, né? Kierkegaard vai jogar sempre com ambiguidade aqui, né? Essa intimidade do pensamento cristão com a vida e também esse aspecto ético do cristianismo implicam precisamente a edificação, uma separação radical, uma diferença de natureza separa uma exposição dessa espécie, não obstante o seu rigor. Ele vai dizer aqui que o imparcial, que seria muito abstrato, muito sublime e não tão severo, é uma diferença da filosofia dele para a filosofia que não é, porque ele é o fundador do existencialismo, né? A filosofia dele é existencial, né? Vai falar da existência humana, da dor de existir, né? Aí vai dizer aqui, ó, ousar ser nós próprios, ousar ser o indivíduo,
não um qualquer, mas este que nós somos só e face a Deus, ele busca uma interpretação dele mesmo, sem mediação e falsos pregadores, né? Ele estava em problemas com Lutero aqui. Eis o heroísmo cristão. Confesse-se a sua provável raridade. A impressão que Kierkegaard quer fundar uma religião para ele. A religião do existencialismo, né? Haverá heroísmo no iludirmos-nos pelo refúgio na pura humanidade? Então ele está questionando, né? Vai refugiar-se no lado humano da reflexão. Ou em brincar, a ver quem mais se extasia perante a história. Vendo? Brincar é um jogo que no Machado chama de jogo de petalogia. Vamos buscar um refúgio. Todo o conhecimento cristão é inquietação e deve sê-lo. Inquietação que edifica. A inquietação é verdadeiro comportamento para com a vida. Então, ele vai desenvolver aqui, entre a face e a vaidade, o sério, aquilo que edifica, o acerto psicológico, ele pretende desenvolver. Quanto ao resto, uma última observação, que é a palavra desespero, a acepção que tem a palavra desespero. Em que sentido eu vou usar o desespero no meu livro? É uma doença que não tem cura. Não dá para ficar fora do desespero. Quem não for desesperado é falso. Então, a doença que não tem cura. E é melhor não tentar sair do desespero, que vai ser pior ainda. Aqui ele põe um comentário da Bíblia. Quem leu, né? Não sei quem estudou aqui o Exórdio, principalmente, também chama anteprefácio, né? A palavra que antecede o livro, depois do prefácio. Uma convocatória, né? Onde ele faz um comentário à Bíblia. Esta enfermidade não é para a morte, escreveu em João. Contudo, Lázaro morreu. Aqui uma ironia com a Bíblia, que uns dizem se Lázaro era um defunto, um homem morto, um cadáver, né? Ou se simplesmente um alienado, né? Um seguidor de Lula que acordou, um seguidor de Bolsonaro que acordou, essas coisas. Tem uma enfermidade, então, que não é morrer, é uma enfermidade da incompreensão, né? Mas com os discípulos não compreendessem, ó, a continuação, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou acordar do seu sono, tá vendo? É um textinho do Machado, com 18 anos, 19 anos, chama Dos Cegos. É o cego para o entendimento. A pessoa não entendeu nada, né? Você não entendeu nada, fala assim, né? Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou acordá-lo do seu sono. Cristo disse-lhes, ó, sem ambiguidade. É misto, né? Ao mesmo tempo é ambíguo, né? Eu vou despertar o Lázaro. Acorda, Lázaro. Não tem ambiguidade nenhuma, mas tem, né? Porque ele estava morto ou não? Lázaro está morto. Ó. Lázaro, portanto, está morto. E, contudo, a sua doença não era uma doença mortal, né? Ele vai jogando assim, com a linguagem, que você não sabe o que ele está falando. O próprio Kierkegaard joga com a ironia. O fato é que está morto sem que tenha estado mortalmente doente. É porque aí ele joga muita interpretação. Por exemplo, eu que estudo muito a Bíblia e Espiritismo. À vontade, hein? Igor, quiser comentar, a Márcia. Boa noite. Entendi? Boa noite. Boa noite. Por exemplo, para nós, Sei. a morte simplesmente não existe.
Como é bom pensar assim, né, rapaz? Eu não vou morrer. Que coisa, que felicidade, né? Eu estou anestesiado já, porque assim, eu vou somente mudar de plano, né? Mas aqui fala, né? Olha só, Cristo pensava neste momento, sem dúvida, no milagre que mostrasse aos contemporâneos, ou seja, aqueles que podem, a glória de Deus, no milagre que acordou Lázaro de entre os mortos, de modo que não só essa doença não era mortal, mas ele o predisse para a maior glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus fosse, por tal, fosse glorificado, por tal despertar, né? Ainda que Cristo não tivesse acordado Lázaro, nem por isso seria menos verdade que essa doença, a morte, não é mortal. Tem uma doença chamada morte, que não é mortal. Botei aqui, esse comentário aqui em vermelho é meu, né? A cegueira do entendimento, né? Cegueira do entendimento. Desde o instante que Cristo se aproxima do túmulo, tem um túmulo, ó. Parece que tem um túmulo de verdade, era um cadáver, uma caveira, né? Ou não tinha ainda decomposto, não sei. Que não podia ser uma caveira, né? Devia ter, assim, enterrou agora, tem a carne ainda. Mas fala que chega do túmulo. Ele exclama, Lázaro, levanta-te! Caminha, Lázaro! Fiat Lux, né? O Machado chama isso de Fiat Lux. Já estamos certos de que essa doença não é mortal, né? Aqui é o acréscimo que o Kierkegaard faz ao comentário bíblico, né? E se o Cristo falou, levanta e caminha, o defunto andou e caminhou, não é uma doença mortal, né? Cristo estava 4 dias, foi bom a Ana vir hoje, porque a Ana pedia assim, Ana, me ajuda lá na exposição, a Ana é leitora da Bíblia, né? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Oh, pois, em 4 dias estava bem ruim, né? Cadáver. Lá na África tem uma mosca que chamam de tsetse. Ela passa muitas doenças. Sobre uma doença do sono, é a mais famosa, que é uma doença do sono parece que você está morto. Aí o pessoal vai lá e te enterra, mas você não está morto. Imagina você acordar dentro de um caixão. Eu prefiro ser cremado. Eu acho também que é bem contraditório, porque na própria Bíblia diz que, é Cristo falando, né? Eu não vim contrariar as leis e sim cumpri-las, né? E as leis entendem-se que a lei natural também, e é contra a lei natural, né? Uma pessoa morta 4 dias, né? Levantar-se. Então, assim, fica uma contradição nisso. Perfeito. Então, a contradição é uma ironia para poder mostrar que tem alguma coisa ali que é para você ficar mais esperto. Até sem essas palavras, não mostra ele que é a ressurreição e vida, só pelo aproximar-se do túmulo, que essa doença não é mortal, simples fato da existência do Cristo, se Cristo acordou, né, o Lázaro, né, não é isso evidente? Que proveito haveria para Lázaro? Que proveito haveria para Lázaro? Ó a pergunta, Rodrigo. Que proveito haveria para Lázaro em ter ressuscitado para ter de acabar por morrer? Por que o Lázaro ia ver a vida se ele ia voltar à morte? Que proveito... É uma questão científica. É porque ele vai levar aqui o seguinte, trazer a vida para levar uma vida diferente da anterior, onde ele, mesmo depois de morto, ele continua vivo depois de morto, assim, pela religião cristã, né? Vamos falar assim. Então, que proveito tem? É porque ele não responde, mas ele deixa... Lá na frente ele vai falar isso. O cristão é aquele que acredita que tem vida após a morte. Que proveito haveria? É por isso que eu disse, ele está morto ou ele foi picado por uma mosca tsetse? Não é disso que ele está falando aqui, né? Aqui ele está dizendo assim, que está morto, assim, ele não segue o caminho de cristão, porque se seguir o caminho cristão, jamais terá preocupação com a morte.
Ele vai viver. Não, eu entendi o contexto do texto, aí, só que eu estou querendo colocar um pouco de ciência sobre o que realmente aconteceu. Será Aí que é tem que assim? perguntar, Ana, será que ele foi picado pela mosca africana e estava 4 dias lá enterrado, mas sem decompor, nem estava morto? O que o Freud quer dizer assim, será que o Lázaro foi picado por uma mosca africana e quando chegou o Cristo jogou um balde de água fria na cara do Lázaro, acorda, rapaz, sai daí dessa sepultura, você é uma mosca que te picou? Eu estava morto mesmo, sem coração bater há 4 dias. É uma pergunta que o Rodrigo Freud trouxe aqui para o nosso debate. Que proveito sem a existência daquele que é a ressurreição? Então, aqui, visto na linguagem humana, né, e não a linguagem de Cristo, na linguagem humana, a morte é o fim de tudo. Mas, para o cristão, a realidade única é a vida eterna. Ninguém morre, né? Então, esse acordar do Lázaro seria para ele tornar-se seguidor de Cristo, que ele não morreria. Se ele estava morto há 4 dias ou não, é uma questão menor. A doutrinação, que é seguir a palavra de Cristo, é você acreditar, então, na vida após a morte. A ideia seria essa. Assim, para o cristão, nem sequer a morte é a doença mortal. Quem se torna cristão, a morte deixa de ser uma doença mortal. Então, ele vai aqui. E muito menos os sofrimentos temporais, desgosto, doença, miséria, aflição, adversidade, tortura do corpo, mágoa, perda, perder um filho, morreu, meu marido me largou. Esse sofrimento mundano, também, muito menos, esses sofrimentos temporais. Também não são. O cristão suporta tudo isso, porque ele sabe que vai ter outra vida depois de morto. Então, o Acho que hedonismo, o cristão exatamente não. O espírito, assim. O cristão é tão egoísta quanto este texto. Ô, Freud, você não vem fazer propaganda da sua religião aqui, não, porque no saber cristão, daqui a pouco vai começar um debate com a Ana aqui. Então, vou evitar entrar em religião, vou manter o texto filosófico. De qualquer maneira, o seguidor de Cristo sabe que depois de morto ele vai estar não queria abrir um debate, eu só queria... Depois de morto, seja no espiritismo, seja no cristianismo, tem vida após a morte. A questão é essa, tem vida após a morte ou não tem, né? Mantemos assim, desculpa. Nada é, aos olhos do cristão, doença mortal, nada. Até porque em 1848, aqui, quando o Kierkegaard está escrevendo, em 49, não tinha ainda o kardecismo, não tinha espiritismo, tá? Tal é a maneira magnânima como o cristianismo ensina ao cristão a pensar sobre todas as coisas deste mundo e a morte incluída. É quase como se lhe fosse necessário orgulhar-se de estar altivamente para além daquilo que correntemente é considerado infelicidade. Está vendo? O cristão é feliz sempre, né? Daquilo que vulgarmente se diz ser o pior dos males. Mas, em compensação, o cristianismo descobriu uma miséria cuja existência o homem, como homem, ignora. Miséria é a doença mortal. O homem como homem, né? E não um homem cristão. Aí ele vai chamar esse homem como homem de homem natural. O homem natural, que é o homem comum, que não foi ainda desperto, né? Pode enumerar à vontade tudo que é horrível e tudo esgotar. Já o homem cristão ri-se disso aí. A diferença que há entre o homem natural e o cristão é semelhante à da criança e do adulto. O que faz tremer a criança nada é para um adulto. Então, ele vai colocar uma diferença entre aquele que ainda é ingênuo, né? Consciência ingênua na filosofia, e a consciência filosófica, que é o homem que não vai a Brasília quebrar tudo porque ele tem mais cabeça do que aquela gente. O defeito da infância está, em primeiro lugar, em não conhecer o horrível. Em seguida, devido à sua ignorância, em tremer pelo que não é para fazer tremer.
Já o homem maduro, né, o homem de consciência cristão, é o único que conhece a doença mortal, que é a morte. Mas ele não tem medo dela. Dá-lhe o cristianismo uma coragem ignorada pelo homem natural, tá vendo? Coragem recebida com receio do maior grau de horrível. Certo é que a coragem... Então ele vai prosseguir, né? Primeira parte, livro 1, o desespero é a doença mortal. O Kierkegaard, eu lendo isso aqui, eu vejo assim, Kierkegaard, ele está jogando essas palavras, mas ele não é nada religioso, filósofo, né? Ele está falando de um desespero que a gente que acredita que depois de morto vai ter outra vida. Esse que é o desespero. Tá? O Kierkegaard vai colocar a questão é, não que eu tenho certeza que tem vida depois que eu falecer. Fala, Mary. Bom, então, pelo que eu estava lendo, ele era um teólogo cristão, sim, mas ele criticava os cristãos. Isso só mostra como ele era coerente, né? Então, comentário da Mary, assim, um teólogo cristão, né? Aqui no exórdio, parece que ele está colocando em dúvida esse despertar do Lázaro. Um riso de canto de boca, assim, do Machado. Só isso. Mas é uma questão que está em aberto, né? Assim, se ele está acreditando mesmo que tem vida após a morte, ou se ele está meio que ironizando isso de uma maneira filosófica. Tá? Tem lugares que deixam uma brecha. Assim. Doença do espírito... Aqui, é o seguinte, toda pessoa morre. O corpo humano morre. A alma fica, o espírito fica pairando por aí, vai para outra galáxia ou outra coisa. Eu, por exemplo, eu queria morrer, um dia eu vou morrer, né? Eu queria uma pira grega para mim. E é proibido por lei no Brasil, por exemplo, e em outros países. O que é uma pira grega? É fazer uma fogueira, um crematório, uma fogueira com o meu corpo, com 2 moedas nos meus olhos. É proibido por lei. Ok, então, aí tem um eu, né? O eu do Rodrigo, falando desse relato. O desespero inconsciente de ter um eu, o que é verdadeiro desespero? O desespero que não quer e o desespero que quer ser ele próprio. Ele vai defender aqui 3 categorias diferentes do eu, né? Começa dizendo, o homem é espírito. O que é o espírito? O espírito é um eu que está em mim, né? O eu é um espírito. Nesse caso, e o eu? O eu é uma relação que não se estabelece com qualquer coisa de alheio, de fora, né? O eu é uma relação de eu comigo mesmo. Mas, e melhor do que na relação propriamente dita, consiste no orientar-se dessa relação para a própria interioridade. O eu não é a relação em si, mas sim o seu voltar-se sobre si. O conhecimento que ela tem, a relação tem de si própria depois de estabelecida. O homem é uma síntese do finito com o finito, do temporal com o eterno, da liberdade e da necessidade, uma síntese. Uma síntese é a relação de 2 termos. Sob esse ponto, o eu não existe ainda. Porque ele não é um terceiro. Ele vai dizer que precisa de um terceiro para ter o eu. Aqui nós vamos lembrar aqui do Machado. Lembra o garotinho? Quando meu pai ralhou comigo, aí eu vi que tem um terceiro. Meu pai ralhou comigo. Até aí eu era inconsciente, né? Ia lá, pegava fruta. Isso é muito... Meu pai
Isso é muito complexo, porque as pessoas confundem o eu espírito, o eu mente, com o eu carne, o eu cérebro, o eu braço, o eu perna. As pessoas confundem isso. As pessoas podem confundir, mas aqui o texto eu acho que é um pouco claro. Aqui o menino fala assim, ele ia em sentido natural, né? Em sentido natural, ainda não conhecia o sentido figurado da lei. A lei, que é o pai, não pode ser permanentemente um pai que me vigia. Toda hora meu pai está me vigiando, né? Não pode ter um pai me acompanhando igual um policial aqui perto do meu lado o tempo todo. Esse pai tem que virar entre mim e mim mesmo, né? Entre mim e mim mesmo tem que ter o pai, a figura da lei. É o terceiro que ele fala lá, o Kierkegaard. Tá? Então, eu tinha ido ao quintal do vizinho, tirar umas frutas. Meu pai entrou dentro de mim, ralhou comigo. Então, nesse momento, eu tive o choque do terceiro. Precisa ter o terceiro, assim, que me assusta, que é uma lei que entra em mim. Eu mesmo me vigio. 2 meses depois, eu fiquei assustado, apavorado, não dormia, né? Meu pai brigou, não pode pegar fruta, dá medo agora, eu vou lá me mijando todo. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Bota ou não bota a mão? Bota a mão na espiga ou não bota? Esse conto aqui, chamado Viaja, Volta de Mim Mesmo, é quando o rapaz não consegue namorar nunca. Tem que botar a mão na mulher, ele não consegue. Esse conto é esse aqui. Como eu estava até te dizendo hoje mais cedo, né? Eu percebi nesse texto a briga dos eus, né? Isso. Aquilo que é seu, né? Com aquilo que você internalizou. E aí fica esse desespero, porque entre mim e mim mesmo, né? Porque, Isso. na verdade, a gente é também um pouco do outro. Né? Então, Vamos voltar aqui, ó, quer ver? é uma briga. Sim. Olha que interessante aqui. Já que você falou isso, né? Que hoje nós estamos quebrando as leis, né? Quebrando os compromissos e exibindo como aquilo que pode tudo, né? Eu já namorei 2 ao mesmo tempo, namorei 3, eu sempre fiz tudo para fazer feliz, e aí, como não tinha rede social, podia fazer numa boa. Então, relacionamento é uma coisa que você vive, mas não fala, ó. Não pode falar. Eu não quero que ninguém fique sabendo da minha vida. Quer dizer, ela tem uma liberdade, entre aspas, né? Porque ela tem uma liberdade de fazer, mas ela não é livre ao mesmo tempo que ela não quer que as pessoas saibam. Bom, aqui tem uma internalização da lei aqui, né? Ela sabe que não pode fazer tudo com os outros sabendo. Então, tem aqui o terceiro aqui, né? Mais fácil, né? Entre eu e eu mesmo, Eu tava assistindo uma novela. Assim, em um momento eu estava lá na casa da minha avó e ela estava assistindo uma daquelas novelas bíblicas da Record. E parece novela de não sei o que. Aí não sei o que, parece aquelas novelas da novela das 8. Que não tem nada a ver, eles estão falando de coisas bíblicas com temas de novela das 8, assim. Naquele tempo nem beijo existia. Então, aqui que dirá beijo de língua. A Glória Maria, então, falando do terceiro, né? O terceiro, como a Márcia lembrou, está aqui, ó. O terceiro está aqui. Eu não quero que ninguém está sabendo, né? Ninguém sabe. Entre eu e eu mesmo, na minha intimidade comigo, sem terceiros. Mas o terceiro está aqui dentro. Essa mulher louca, rebelde, que não aceita viver sem liberdade, ninguém me educou para casar, para ter marido, para ter um homem. Nada disso. Está chutando para escanteio a repressão, né? Mas só no discurso. Só no blá, blá, blá. Só faltou chamar as mulheres casadas que não fazem igual a ela, assim, que vive presa a relacionamento, de idiotas, né? Vocês são as idiotas, né? Ficar aí preso ao homem, marido, filho, família. Vocês são burras. Largue tudo e vou aproveitar a vida. Então, nós estamos nesse limite do discurso hoje, que é o que o Kierkegaard está pondo aqui, assim, esse eu, que não existe ainda, né? O garotinho não tinha um eu
externo a ele, podia ir fazer as coisas que o papai sempre permite, briga, mas ele não entende o tamanho da briga, as consequências da briga, ele não sabe. Filho, não bota a mão aí. Até que um dia ele mesmo se vigia. Tem que ele mesmo se vigiar, né? Não precisa estar o pai o tempo todo olhando, é só isso. Então, numa relação de dois termos, a própria relação entra, a relação, né, entra como um terceiro. Na relação tem que ter um terceiro entre eu e eu mesmo. É o corte, né, Adel? É um corte, é uma unidade negativa que ele chama, aquilo que vai negar o que eu estou fazendo, ou questionar, pelo menos, né? Será que eu posso ficar publicando isso, né? Melhor ficar mais discreta, né? Faz igual a Virgília lá do Brás Cuba, né? Tem um caso com o Brás Cuba, mas não precisa publicar na cidade toda, né? Tem uma unidade negativa que me vigia, né? A cada um daqueles termos se relaciona com a relação, tendo cada um existência separada, no seu relacionar-se com a relação. Vou lembrar que o Kierkegaard ele está sozinho aqui, tá, gente? Não tinha Freud, ele está inventando do zero aqui, viu? Não tinha nada, hein? E essa linguagem dele é enrolada, assim, relacionar-se com a relação, não fica muito claro, não, mas ele também estava sozinho, né? Ninguém ensinou nada a ele. Ele está inventando uma psicologia aqui, tá? O homem está aqui sem ler, ele não leu nada disso que está escrevendo. É uma matemática, né? É tudo instintivo, né? Zero, Assim, tirado da depois um, experiência. Hein? depois dois, depois três. Ele devia estar em Quiser, desespero. é uma matemática. Como, Márcia? Eu penso que ele devia estar em desespero, né? Assim, questionando, né? Uma briga interna. Isso. Né? Como é que eu boto a mão na espiga? Porque ele estava casando também, né? Ele estava casando com a Regina aqui, assim, caso tenha um compromisso, então é relacionar, aí ele está com esse conflito, né? Assim acontece com respeito à alma, sendo a ligação da alma e do corpo uma simples relação. Se, pelo contrário, a relação se conhece a si mesma, a si própria, quando a relação, essa unidade terceira aqui, ele diz que se conhece, quando você sabe o que está fazendo, aí o terceiro termo, que não era mais negativo, é positivo, tá? Unidade negativa ou positiva. Temos, então, o eu. Aqui o eu não existe. Aqui o eu existe. Eu me autorizo, eu vou fazer isso, assumo a responsabilidade, banco as consequências, porque eu estou no direito de publicar isso que a Maglória publicou. Ela tem o direito de publicar isso, né? Ninguém pode prender, falar nada dela, né? Ela fica sendo conhecida como essa mulher, a Glória Maria. Ela está positivando a interdição que ela disse, né? Uma tal relação que se orienta sobre si próprio, porque também não se pode dizer que ele é proibido de fazer isso. E com a questão, quando fala assim, as seguidoras vão querer, né? Mas isso aí você tem que ter o livre-arbítrio. Tudo tem o livre-arbítrio, né? Uma tal relação que se orienta sobre si próprio não pode ter sido estabelecida senão por si ou por outro. Se foi por outro, né, o pai que brigou comigo, essa relação é, sem dúvida, um terceiro termo. Mas este é ainda, ao mesmo tempo, uma relação. Isto é, entra dentro da cabeça, né? Relaciona-se com o que estabeleceu a relação. Uma relação desse modo derivada, né, ou estabelecida, é o eu do homem, ó. Interessante, né? Nasceu um eu do homem. Existe a batalha entre o livre-arbítrio e a responsabilidade. O eu do homem está aqui. Ó. Entre mim e mim mesmo, surgiu um eu que se levantou dizendo, olha, Delmo. Né? Entre mim e mim mesmo tem o eu do homem. Né? E o homem vai renascendo dessa forma, né? Depende, né? Aí a consequência do ato, né? Eu sou o pai do meu próprio ato, né? Não foi o terceiro que fez por mim. Não posso dizer que outro me fez. É muito comum, Machado, mostrar assim, você isentar-se do ato, fazer outra pessoa fazer por você o ato. Assim você está isento, né? O eu do homem é uma relação com outrem, né? Então, aí ele fala assim, tem duas formas do verdadeiro desespero. Duas formas.
Se o nosso eu tivesse sido estabelecido por ele próprio, só tinha uma. Se o nosso eu tivesse sido estabelecido, era um eu só, né? Aí você faz o que você quer, né? Não queremos ser nós próprios, queremos nos embaraçar do nosso eu, não poderia existir esta outra, a vontade desesperada de ser nós próprios. O que esta fórmula, com efeito, traduz é a dependência do conjunto da relação que é o eu, porque é uma dependência permanente, né? Esse eu sozinho aqui só infantil, né? Porque quando a criança faz assim, às vezes também a mulher, né? O Loucos por Amor estava comentando aqui no privado assim, muitas vezes trata a mulher como infantil. Muitas vezes trata a mulher como infantil, ela faz a maior bagunça, assim, confusão, aí fragilizada, né? Porque é Vai o fazer... seguinte, o eu é o eu. Mas a partir do momento em que você namora, cria um casal, tem filho, cria uma família, já não é mais assim, não é mais só o eu. É por isso que tem muito problema. É o Não, que aí, acontece. aí é verdade, ele tem a Tem até, responsabilidade, né? Aí, mas aqui, assim... pois é, Ah, tem aquela frase da Bíblia, ó, você é responsável pelo que tu cativas. Até mesmo a amizade tem isso. Você é responsável pelo que tu cativas. O beleza. eu. Então fique sozinho. Isso aí. Então, duas formas do, né? Se o nosso eu tivesse sido estabelecido por ele próprio, só tinha uma. O que esta outra fórmula, com efeito, traduz é a dependência do conjunto da relação, que o Rodrigo falou agora, né? Que depende de um conjunto de relação que é o eu, isto é, a incapacidade de, pelas suas próprias forças, o eu conseguir o equilíbrio e o repouso. Não consegue. Isso não lhe é possível na sua relação consigo próprio, senão relacionando-se com o que o pôs, com o que pôs o conjunto da relação. Quem pôs o conjunto é o terceiro, né? Já vimos. Vamos dar um salto aqui para o 2. Não sei se tem alguma novidade aqui, eu não vi, né? Tem a segunda forma do desespero, que designa tampouco uma maneira especial de desesperar, que, pelo contrário, nela finalmente se resolve e a ela se reduz todo desespero. Se o homem que desespera tem, como ele crê, a consciência do seu desespero, né? No caso do homem que desespera ter consciência, se não se lhe refere como a um fenômeno de origem exterior, por exemplo, doença, vertigem, né? Se é um desespero, fora isso, fora esse desespero que obriga a ficar desesperado mesmo, se esse desesperado quer, por força, por si só e por si, suprimir o desespero, ele dirá que não o pode. Não consegue eliminar o desespero nunca, né? Todo o seu ilusório esforço o conduz somente a afundar-se mais ainda, né? Tentar eliminar o desespero, você vai ficar mais desesperado ainda, que você não consegue. Eliminar o desespero é pior do que tentar ficar com ele. Fala, Freud. Eu queria comentar bem neste ponto. Porque, por exemplo, esses dias eu me ando me achando desesperado, mas é um desespero meu. Então, todo mundo pergunta, você está bem? Tô ótimo. Porque se eu falar que não, eu tô ruim, que eu tô dor no braço aqui, as pessoas se desesperam por mim. Então, eu tenho que ter o poder de sofrer minhas próprias dores e combater minhas próprias dores. É desesperador? É. Mas não se espalha. Isso aí. Conseguiu não espalhar, segurou por dentro, né, para controlar o desespero interno. O desespero será uma vantagem ou uma imperfeição? Tá vendo?
É vantajoso ou é negativo? É positivo ou negativo o teu desespero? Uma coisa e outra em pura dialética, né? Tá vendo a dialética socrática aqui? Como interferiu na vida dele a ironia e a dialética? É um equilíbrio de positivo com negativo, né? Já vinha falando desde cima. A só considerarmos a ideia abstrata, sem pensar num caso determinado, deveríamos julgá-lo uma enorme vantagem. Se fosse só abstrato, né? Teoria do desespero, né? Teórico. Não sente nada, é só aula de desespero. Então, seria vantagem. Sofrer o mal destes coloca-nos acima do animal. Ó, começa a diferenciar, né? Progresso que nos distingue muito mais do que o caminhar de pé. Não é só caminhar em pé, né? Que é o sinal da verticalidade infinita. Ou espiritualidade sublime. Porque aqui ele está criticando, então, o sublime da religião, né? A superioridade do homem sobre o animal está, pois, em ser suscetível de desesperar. A superioridade do homem sobre o animal é essa aqui, né? Poder desesperar. A do cristão sobre o homem natural, em sê-lo com consciência, porque o cristão sobre o homem natural, ele se desespera de modo consciente. Então, ele é um ganho ainda que passa de um homem sobre o animal para um homem sobre o homem natural. E assim, como a sua beatitude está em poder curar-se. Ele acredita, o Kierkegaard, pelo que escreve, eu não sei se ele acredita ou se ele bota como ironia, que o cristão, ele se cura do desespero, ele fica menos desesperado. Ele sabe que a morte não é nada para ele. Ele tem vida após a morte. Então, o cristão tem uma vantagem sobre o homem natural, que ele é desesperado consciente, e na sua beatitude está em poder se curar do desespero. Ele vai falar mais na frente isso. Assim, há uma infinita vantagem em poder desesperar. E, contudo, o desespero não só é a pior das misérias, como a nossa perdição. Tá vendo? Ele difere um pouco do cristão. Ele está na filosofia, né? Na filosofia, ele difere um pouco do cristão. Alguém aqui no grupo já teve um coma induzido? Vou adiantar um pouco, Freud, aqui na leitura, tá? Vou tentar. Depois, aí ver se escrevem aí, se teve como induzido, né? Talvez alguém escreve, ou então depois comenta, né? Um como induzido, né? Então, a vantagem em poder desesperar, e contudo, o desespero não é só a pior das misérias, como a nossa perdição. Habitualmente, a relação do possível com o real apresenta-se de outro modo. Por quê? Se é uma vantagem, por exemplo, poder, o possível é o poder, né? Poder-se ser o que deseja, como a Glória Maria falou, né? Eu posso ser o que eu quiser, né? Uma relação do possível com o real, né? Eu posso ser o que eu tenho o poder de ser o que eu quiser. Poder agora maior ainda é ser. Maior do que o poder é o ser, que ela conseguiu ser, não só o poder. Então é a passagem do possível ao real. Teve uma ascensão aí, né? Ela conquistou uma posição. Com o desespero, pelo contrário, há uma queda do virtual ao real. Então, se aqui tem uma ascensão, aqui vai ter uma queda. Que o Kierkegaard vai preferir é essa queda, né? Por isso que tem o desespero como conceito fundamental. Ficar o tempo todo desesperado, que ajuda você a compreender melhor do que ficar anestesiado do desespero, né? Todo aquele discurso da Glória Maria seria assim, um discurso para mostrar que eu sou feliz. Mas lá em casa, no íntimo, é uma pessoa desesperada, né? Com o desespero, pelo contrário, uma queda do virtual ao real e a margem infinita do virtual sobre o real dá a medida, tá vendo? Quanto mais alto, né? Maior o tombo, né? Fala assim. Não desesperar é, pois, elevar-se. Mas a nossa definição é ainda equívoca. A negação aqui não se assemelha ao não ser manco, nem ser cego, nessas coisas do não, assim, barato, não. O Adelmo, eu acho interessante uma coisa que eu li, que a Glória Maria tomava 80 vitaminas por dia e ficava 10 dias em jejum, né?
para manter o corpo. Então, assim, isso é um desespero, né? É. Mostra felicidade por um lado, mas com as atitudes, né, você percebe que a pessoa está em desespero, né? Aquele medo da morte, a preocupação com o físico, né? Isso aí. Então, ele fala aqui, né, quanto mais alto, né, quanto mais elevado, pior ainda, né, porque tenta passar a imagem de deusa, né, de super capaz. Como a Gisele Bündchen agora, está na depressão do pão, né, perdeu o marido, já não era uma passarela mais, é uma loucura isso. Então, continuando, mas a nossa definição é ainda equívoca. A negação aqui não se assemelha a não ser manco, não ser... Pois que não desesperar equivale à absurda ausência do desespero. Eles chamam de absurdo, né? Não ter desespero é um absurdo. O progresso, nesse caso, será o desespero. Então, o próprio progresso já é sinal do desespero. Não estar desesperado deve significar a destruição da possibilidade de o estar. Destruição é negativo, né? Para que um homem não esteja verdadeiramente, é preciso que a cada instante aniquile em si a possibilidade, tá vendo? Habitualmente, é outra a relação do virtual com o real. Habitualmente é outra, porque aqui em cima falou que havia uma relação habitual, aqui é outra agora. É verdade os filósofos dizerem que o real é o virtual destruído, né? Ó. O que é o real? É quando se destrói, né, a fantasia, destrói a metafísica, destrói aquilo que parece sublime, né, e cai no chão da realidade. Os filósofos dizem isso. Sem grande exatidão, contudo, pois que é o virtual plenamente realizado, o virtual agindo. Assim, pelo contrário, o real não está desesperado, por consequência, uma negação é o virtual impotente e destruído. Ordinariamente, o real confirma o possível, aqui nega-o. Então, ele tem esse jogo permanente na dialética, que ele fala entre o positivo e o negativo, né? Essa dialética entre a vantagem e a desvantagem, que em alguns momentos torna-se confuso até, ó. Tem que ler com muita calma, né? Ele fala que o desespero, então, é uma discordância, né? Uma divergência interna entre uma coisa e outra, né? A sua síntese não é a discordância, é apenas a sua possibilidade, ou então implica essa possibilidade. Do contrário, não haveria sombra de desespero, e desesperar não seria mais do que uma característica humana, inerente à nossa natureza. De onde, então, vem o desespero, né? De onde ele vem? Da relação que a síntese estabelece consigo própria. É um impasse, né? Tem um pai dentro de mim, meu pai ralhou comigo, eu vou roubar fruta com medo, suando, continuo apavorado à noite, será que vão descobrir? Tinha uma câmera filmando, o vizinho vai falar depois com meu pai, ó, observei que lá no meu quintal, vou conversar com meu filho amanhã, obrigado por ter vindo falar aqui. O desespero vem de uma situação em que você não pode controlar. Então, Não tem controle. É o que ele está falando aqui, não tem o controle. Então, a relação depende de si própria, né? Você está sempre agindo. O Júlio César atravessou o Rubicão, aí o Machado fala. Mas ele deve ter ficado com medo, indeciso, né? Agora, depois que passou, não tem mais jeito de voltar, já rompeu a lei, né? Já traiu o acordo lá com Perseu. Então, essa relação é o espírito, tá vendo? Tinha dito lá no início, a relação é o espírito, né? E o eu. A relação é o eu, é o responsável, né? Nela jaz a responsabilidade, da qual depende todo desespero. É terrível, né? A vida humana é terrível. Você não consegue alugar. Eu já botei um textinho até que eu espalhei no grupo, né? A Mary, eu acho que leu. Quem dera eu conseguisse alugar, né? Viver alugado ao outro. Meu ato não tem como eu dizer é de aluguel, né? Eu fiz porque Pedro mandou. A responsabilidade está o tempo todo pegando, né? Então, a responsabilidade é o desespero, né? Da qual ele depende, toda vez que eu vou decidir uma coisa, pode dar resultado errado, né? Eu vou pagar o preço. Quando há, ele fala então, a discordância interna, né? A dúvida.
Quando a discordância e o desespero apareceu, seguir-se-á que só por isso persista? De modo algum. A duração da discordância não depende tanto que ele não quis casar com a Regina Olsen, depois se arrependeu. Se tivesse casado, ia se arrepender do mesmo jeito, né, Márcia? Hein, Márcia? Se tivesse É porque casado, ele eu se arrependeu e ia ficar feliz. Eu sou um. Se eu tivesse, O Kierkegaard cancelou o noivado, o casamento com a Regina Olsen e depois escreveu no diário que ele se arrependeu. Devia ter casado. se ele tivesse casado, ele tinha se arrependido também. Do mesmo jeito, né? Tá A vendo? vida é assim. É. Ele não casou, não casei com a Regina Olsen, não tem uma mulherzinha dentro de casa aqui, que tristeza, que burro que eu fui, era noivo, né? A mulher tá lá, perdi, já era, agora não consigo mais casar. Aí depois que casa, nossa Se Senhora. ele tivesse casado com ela, ele falaria assim, nossa, eu era Pois é. solteiro, boêmio, eu andava livre, chegava tarde, agora tem a Regina lá. Você estava onde, Kierkegaard? Uhum. Por que eu fui casar, né? Você tá com cheiro de perfume, Kierkegaard. É isso aí. Ninguém sabe o que quer e nem está satisfeito com o que tem, né? Não tem como saber, né? Seria cruel e um monstro quem continuamente censurasse o doente por estar a apanhar a doença, com o fim, como a fim de dissolver a cada momento a realidade do mal na sua possibilidade. Então, se você quiser fazer a doença para se salvar, não vai conseguir. Bom, apanhou-se por sua culpa. Delmo, Sim. é uma coisa. Eu acho mais cruel você, igual ele se arrependeu de não ter casado, é mais doloroso do que casar e arrepender. Né? Ele não viveu aquilo. Então, assim, ele se arrepende de uma coisa que ele não viveu. E quando você... Aí fica aquela coisa assim na cabeça a vida inteira. Eu não casei. Agora, quando o cara arrepende, é diferente, entendeu? Viveu aquilo, né? Aqui já é a filosofia da Márcia. A filosofia da Márcia, que ela pode escrever um bom livro sobre isso, assim, se casou e arrependeu-se, então é pior do que aquele que se arrependeu de não ter se casado. Pode ser pior. Não. Não casar e arrepender-se que é pior. Repete essa frase. Sabe por quê? Espera um pouquinho, Freud. Porque, assim, você se arrepender daquilo que você não fez é pior, entendeu? Assim, fica aquela coisa na cabeça, né? Aquilo vai martelar sempre. Agora não, quando você mete o ato e se arrepende, pronto, aí você, pronto, né? Esqueceu aquela mulher ou aquele marido. Mas se não casar, vai ficar com a vida inteira, se fosse aquele. Então é melhor casar e arrepender. Será que o Freud ficou feliz depois? O seu áudio está ruim. Na psicanálise não ia ter o narcisismo, né? Ia ser melhor para o Freud ou pior? Uma frase aí, o seu áudio estava ruim, a conexão sua caiu. A responsabilidade do mal. Aí não deu para explicar o que você estava falando. O áudio estava ruim, desculpa, vamos repetir então, né? A frase é interessante. O Freud. Olha que pergunta que a Márcia colocou, que serve para filosofar um pouco, pensar assim. Para o Freud, era melhor não ter conhecido, então, o Jung? Não ter casado? Não ter tido a relação com Jung? Era melhor ou era pior? Se eu não tivesse conhecido Jung, a gente não ia ter o narcisismo na psicanálise. Como ele conheceu Jung? Tem. Dos dois lados dói. Dos dois lados dói, mas você pode ver que a diferença, né, na psicanálise, houve uma diferença, né? Ela ficou mais pro lado subjetivo, né? E aí foi melhor, foi mais compreensível. Para nós que estamos entendendo, Márcio, mas para ele foi duro, mas... Para ele foi duro, mas ele deixou nas entrelinhas. Estou dizendo assim, o erro de Freud com o narcisismo está repercutindo até hoje, que muita gente não entende. Muita gente não entende. Você entra nos grupos comentando que o Freud deixou de fora o narcisismo, errou, ninguém gosta de falar isso. Eles te mandam embora, mandam sair do grupo. Mas
não tivesse essa briga também com Jung, não tivesse sido traído, né? Ele não ia escrever também o narcisismo, né? Não ia. Não ia. Mas o fato de ele ter escrito parece que não melhorou nada, porque ele escreveu escondido. De uma certa forma, né, Adel, melhorou, porque hoje, né, nós estamos compreendendo através das suas pesquisas, do seu estudo. Porque o Freud escreveu nas entrelinhas, a gente pegou as entrelinhas, mas o comum do homem aqui, nós estamos vendo isso nesse texto do Kierkegaard, todo mundo pega o Kierkegaard, todo lugar que você entrar no Google, você vai ver, é sempre religião. Tá? Um teólogo, ele não é teólogo, ele não faz teologia, ele está falando assim, o desespero. Eu acho que ele usa a religião para passar, ele passa pelo verso, né, através da religião, né, e cada um tem a sua forma de passar pelo verso, como você também passou muitas vezes no seu livro, né, pelo verso, a sua experiência de vida, né, você, para conceituar, né, sem ser conceituado, mas para trazer, né, o narcisismo nu e cru, você vem trazendo a sua experiência, né, e escolheu, né, o seu casamento, né, a sua vida, e ele é religião, né, então, assim, passou pelo verso. Então, é assim, é da responsabilidade do leitor também compreender o que o escritor não pode dizer tudo escancarado demais, porque se ele rasgar demais, assim, expor explicitamente, ninguém vai querer nem ler. E se ficar meio enrolado, aí o leitor não entende. É um negócio louco, né? Ainda mais na época deles, né? Complicado. O capítulo 3 é o mais pesado aqui, é o que ele disse no início, né? É o que mais machuca, o capítulo 3, tá? Do primeiro livro, né? Que são vários livros, cada livro tem alguns capítulos. Esse capítulo, livro 1, que ele chama, tem 3 capítulos. Melhorou um pouquinho o som? O som está melhor um pouco ou piorou? Está igual? Não, está ótimo. Está ótimo. Essa ideia de doença... aqui tá bom. Essa ideia Eu só queria... Agora já até esqueci, porque eu queria reouvir uma frase do capítulo anterior, só que aí a gente parou, agora já até esqueci. Agora vamos para frente e eu vou ver no YouTube depois. Alguma coisa vai acabar não vindo toda hora assim a mente, né, e falando, né? Nem toda hora vai poder coincidir, né, de contra o print screen. Onde é que eu faço aqui? Vou tirar aqui, né? Fazer assim. Fala, Mary. Então, Adelmo, eu só queria perguntar, eu escutei, você mencionou meu nome, mas estava distraída naquele instante, eu não captei o que você queria dizer, por favor, me esclarece isso. Bom, agora eu também nem lembro, né? O texto saiu da tela, né? Ah, tá. Então, só para comentar sobre o livro, né? Sobre o que eu li, eu acho que ele é bastante claro na diferenciação que ele faz sobre angústia e desespero. A angústia e o desespero, para ele, são, como você acabou de ler, essenciais, assim, como uma possibilidade de nos tornar autênticos. A angústia é necessária porque ela nos impõe, assim, um questionamento sobre nossa existência. Já o desespero, como ele mencionou, é uma doença mortal, uma morte em vida, poderíamos falar, mas também necessária. E por isso que ele fala do desespero como, nos termos cristãos, do pecado. E o antídoto seria a fé, o encontro com Deus. É por aí que ele também coloca dessa maneira, né? O antídoto seria a fé, o encontro com Deus, o pecado como forma de sair do desespero. Né? O capítulo 3, assim, é o que mais machuca, né? Ele tinha dito lá no início que essa parte do
Como é que é a palavra que ele usa no começo? Severa. Esse capítulo 3 parece ser o mais severo. O livro é dividido em livro 1, né? Livro 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O capítulo 3 parece ser um dos capítulos que ele fala severo, severidade. A ideia de doença mortal deve ser tomada no sentido particular. A letra, né, doença mortal, a palavra letra, significa um mal cujo termo é a morte. Doença mortal. Serve, então, de sinônimo de uma doença da qual se morre. É um sinônimo, né? Mas não é nesse sentido que se pode designar assim o desespero. Não é uma doença da qual morre. É como falou a Mary agora, então, a morte em vida, né? Um sofrimento que você está morto em vida, né? É isso que ele estava querendo dizer, né, com a morte de Lázaro, né? É, Ele vem explicando na frente essa situação. isso. Uma morte em E vida. era uma frase na qual a que eu queria comentar também. Então, vamos lá. Porque para o cristão, a própria morte é uma passagem para a vida, tá vendo? Ele sempre põe um cristão aqui para salvaguardar um pouco a teologia dele, né? E joga o cristão aqui no meio. Eu acho interessante ele julgar o cristão, né? Porque o budismo, eu acho que é a religião que tem mais adepto no mundo, né? E acredita que a morte é uma passagem para a vida. É. Quer dizer, pensa bem também, vamos pensar assim, que é mais narcisismo que isso? Né? Como dizia o Adriano antes, quando ele participava aqui das reuniões. Quem acredita que vai para o céu, ou que vai morrer, uma passagem por uma vida, né? Que é um narcisismo muito violento, né? Eu não vou morrer. Adelmo, isso eu acho que é até um masoquismo, porque é melhor acreditar que acabou, né? Você É. pensar que não vai continuar tudo de novo, puxa vida. Não é continuar de novo, tá em outro plano, mas assim, é salvar, Mas a memória vai junto, né? Então, assim. é salvar o medo da morte. O narcisismo só assim, salvar o medo da morte, não preocupo nada, eu vou para outro plano. Mas eu entendo como Que um masoquismo. anestésico, né? Não. É pior, Adel. Não. Antes acreditar que morreu, acabou. O desespero que ele vai dizer é o que a Mary disse um pouco antes, aí sim, no sentido do pecado, né? Se você for com a alma limpa, né? Então, o medo de morrer é do inferno. A memória acaba. Para alguns, infelizmente, volta. Mas no normal, a memória acaba sim, mas o ser ainda existe. O ser é a memória forte. Se a memória acaba, então acabou tudo. Não, o ser que a gente conhece é o cérebro. O cérebro acaba, mas não acaba o espírito, não acaba a alma. O universo é muito extenso. Então vamos no Kierkegaard. Vamos continuar lendo, porque essas crenças são individuais, não tem nada disso aqui no texto, não, né? Então, para o cristão, a morte é uma passagem para a vida, né? Desse modo, a nenhum mal físico ele considera doença mortal, tá vendo? Nenhum mal físico ele, né, o cristão, considera doença mortal. Para ele, talvez é natural, né? Deu uma doença física, vou morrer, vou para outro plano, vou para outra vida, né? A morte põe termo às doenças, mas... Mas isso aí é uma hipocrisia, porque o cristão tem muito... É uma hipocrisia, né? Porque o cristão tem muito medo da morte, sim. E, né? Não, você falou o cristão, você falou pelos outros. Tem cristão, né? Tem muito difícil um cristão falar, eu não tenho medo da morte. Tem sim. E por esse medo da morte é que ele é moldado ali, né? Varia, Márcia, varia. Eu fui ver uma senhora que, mãe da minha cunhada, faleceu há uns 10 anos atrás, 2012. Veio uma senhorinha de uns 90 anos, tão impassível assim, chegou perto do caixão, olhou, fez uma oração, benzeu, fez o sinal ali. O cristão, o espírita, o budista,
Que inveja, Todos né? estamos Que inveja de uma senhora com essa tranquilidade toda no somos pode. animais. Todo animal tem medo da morte. Mas é um caso raro, né, Imagina Adel? ser Não, torturado. é individual. Vamos no texto aqui, gente, vamos ler o texto, senão a gente não lê o texto. Desse modo, a nenhum mal físico ele considera doença mortal. A morte põe termo às doenças, mas só por si não constitui um termo. Só por si a morte não é um termo, ela não põe fim. Uma doença mortal, no sentido estrito, quer dizer um mal que termina pela morte, sem que após subsista qualquer coisa. Aí ele põe a frase dele, ó, e isso é desespero, tá vendo? Aí ele põe a frase dele, né? Sem após subsistir coisa. Aí ele põe, e isso aqui, que depois não subsiste nada, sim, aí isso é desespero. Então ele põe em Seria dúvida. o saber do último dia? Não, ele está só jogando com a filosofia, Freud. Ele está só filosofando, não tem verdade absoluta. Ele está jogando. Para o cristão, né? Para o cristão, a morte é uma passagem para outra vida, assim, tranquila. Agora, para outra pessoa, após isso é desespero. Será que tem mesmo essa outra vida? Quem é que tem essa certeza absoluta? Igual a Márcia disse, o cristão fala isso, né? Mas ele tem um medo enorme da morte, porque ele só fala isso. Em outro sentido, mais categoricamente ainda, né? Mais categoricamente ainda, o desespero é uma doença mortal. Em outro sentido. E bem longe dele se morrer, ou de que esse mal acabe com a morte física, a tortura do desespero, pelo contrário, está em não se poder morrer. Aqui ele aumenta, tá? Ele pisa mais no Isso aí acelerador. tem no Apocalipse. A Mary precisa sair. Vai sair, Mary? Obrigada, valeu. Aqui ele vai mais fundo um pouco, Márcio. Veja bem. Nem que você quisesse morrer, você não ia conseguir. Você vai morrer, vai passar para outra vida e vai continuar vivo lá. Tá? Não se pode morrer. Depois que o eu nasceu, ele não morre mais. Adelmo, depois que você nasceu, Assim, que depois que você veio ao mundo, você não morre mais. Você vai ser lembrado como escritor terrorista, sua mulher falou que você é psicótico, seus netos vão saber disso, sua história, sua vida, vão falar de você, não morre mais, tá? A Márcia saiu da família dela, deixou o marido, 4 filhos, tem que ser lembrada eternamente como aquela mulher que não morre mais. O que você fez não morre. Vai ser escrito nos livros da história. Ficará gravado nas memórias dos herdeiros. O que Nero fez não morre mais. Tem 2000 anos que incendiou Roma. O que Sócrates fez, que foi a morte, condenado e morto, não morre mais. Então, não pode morrer. Como se debate na agonia o moribundo sem poder acabar. Está queimando lá até agora. Assim, estar mortalmente doente é não poder morrer. Aqui ele começa a fazer filosofia, tá vendo? Isso que é filosofia, você jogar essas questões. Não precisa ter resposta, não. Estar mortalmente doente é você, inclusive, não consegue nem morrer se quiser. Nesse sentido, a vida não permite a esperança. E a desesperança é a impossibilidade da última esperança, a impossibilidade de morrer. Aqui ele acelera, né? Tá, vai fundo, tá vendo? Por isso que ele fala lá em cima. Não quero ser um... Ele fala severo, tá vendo? Aqui está sendo severo, né? Tem muita severidade, assim, dizer que você agora não consegue nem... Não posso nem morrer, não. Você não consegue mais morrer. O Adelmo, parece que ele, né, tá com uma decepção com a religião também, né? Porque Isso. do jeito que ele fala,
dá a impressão de que ele acreditou sempre nisso, né? E agora ele está lastimando, né? Isso. É por aí. Parece que sim. Eu penso assim também. Enquanto ela é um supremo risco, tem-se confiança na vida. Mas quando descobre o infinito do outro perigo, tem-se confiança na morte. E quando o perigo cresce a ponto de a morte se tornar esperança, o desespero é o desesperar de nem sequer poder morrer. Ó. Aqui ele está sendo severo, igual eu disse lá no início. Cuidado, leitor, o texto pode ser severo. Nesta última acepção, o desespero é, portanto, a doença mortal, esse suplício contraditório, enfermidade do eu. Aqui ele vai acelerar mais ainda, vai pisar mais na goela, assim. Me fez lembrar o morrer livro sem... Cruel, a Cruel Filosofia, me fez lembrar o livro Cruel Filosofia do Narcisismo. Né? Cuidado, leitor. Por exemplo, seu filho faleceu, você de vez em quando sofre da morte dele, não consegue morrer isso aí. Tá? Não consegue, né? Esse sentimento não morre, ele vem de repente, você não consegue excluir o sentimento da morte. O eu está morto, o seu eu morreu um pedaço junto com a morte do filho. É insuportável lembrar que tem um filho que morreu aos 30 anos de idade, um médico bem de vida, ganhava bem na cidade. Então, é uma loucura isso. Esse desespero não morre. Se não mata esse desespero, não tem remédio que elimine esse desespero. Ele vai falar aqui, ó. Não tem remédio. Um punhal não serve para matar pensamento. Ó, o desespero aqui, ó. Um punhal, você dá uma punhalada no pensamento para matar, tira essa miséria da minha cabeça. Não sai, né? Vem sem que você... Tem uma relação do texto com o que eu queria dizer que, olha, eu não quero tocar em religião, mas, por exemplo, tem na Bíblia, o Apocalipse. O Apocalipse é o seguinte, tem no Apocalipse lá que as portas do céu e as portas do inferno serão trancadas. Então, muita gente vai querer morrer e não vai conseguir. Sei lá... Não é dessa morte, não é dessa morte que está falando. Está falando da morte daquilo que eu gostaria que morresse. Olha que frase linda. No desespero, o morrer continuamente se transforma em viver. Conectar. Para que se morresse de desespero, como de uma doença, o que há de eterno em nós, Deus deveria poder morrer, como o corpo morre de doença. Então, deveria poder morrer, mas não morre, né? Porque a lembrança não morre. Ilusão. No desespero, o morrer continuamente se transforma em viver. O morrer continuamente volta ao viver. Eu entendi aí que é porque o desespero, né, é a intensidade de viver, né? A gente se desespera porque é intenso, porque tem desejos, né, tem frustrações, e é isso, né, que a gente vai, que faz a gente se sentir vivo, né? Ao mesmo tempo que a morte. Quem desespera não pode morrer. Assim como um punhal não serve para matar os pensamentos. Assim também um desespero, verme imortal. Eles chamam o desespero de um verme, inclusive um verme que não morre, um verme imortal. O desespero é a ambiguidade, né? Quê? É a ambiguidade, né, em tudo, né, que ele vai mostrando. Aqui, no caso, eu acho que não está sendo ambíguo, não, está sendo literal mesmo. O desespero é um verme imortal. Não morre, você não consegue eliminar o desespero. Não tem mais desespero, né? Não, mas ao mesmo tempo ele fala que no desespero, esse morrer continuamente se transforma em viver, quer dizer, né? Isso para mim já é um outro lado, né? Isso é vida, né? Nesse caso, porque ele faz isso, né? Ele usa o desespero como mobilizador para ele, mas, como diz o professor aqui em Vitória, rapaz, todo mundo quer correr do abismo.
Você tem um modo de expor as coisas que você assusta. Pânico, né, Roberto? É isso. O Kierkegaard, nem todo mundo gosta dele, porque ele fala, é severo, né? É, A severidade dele, ele põe assim, o desespero é o quê? muito cru, né, Freud? Então, essa frieza que ele põe, um verme imortal, ele gosta do desespero, porque o desespero para ele é criativo, né? Fogo inextinguível, ó. Esse fogo, para mim, eu gosto, mas tem muita gente que não gosta, não. Pois Ah, é, Del, você é muito pessimista, você só gosta da depressão, da melancolia. O Kierkegaard era tido como melancólico, né? ele quer dizer que isso é vida, né? O desespero, né? Tortura, É o que impulsiona, tortura. né? É, É o que impulsiona. É o fogo inextinguível, é isso aí. impulsiona ele, né? Mas ele gosta. Agora, quem quer alegria, né? Sorriso, assim, não devora a eternidade do eu, não consegue devorar, matar a eternidade do eu, né? Que é o seu próprio sustentáculo, que sustenta, né? A eternidade do eu sustenta o desespero, né? Mantém ele. Esta destruição de si próprio, que é o desespero, é impotente e não consegue os seus fins. Destruição de si próprio é o desespero. A sua vontade própria é destruir-se, mas é o que ela não pode fazer. Tá vendo? Achei meio confuso essa parte. A sua vontade própria é destruir, claro, né? Você não quer destruir o desespero, não? Quero. Mas não consegue. E a própria impotência de destruir, é impotente, né? É uma segunda forma da sua destruição. A impotência já aparece como repetição do desespero, no qual o desespero, pela segunda vez, erra do alvo, a destruição do eu. Ele erra de novo, não consegue, né? Pelo contrário, uma acumulação de ser, ou a própria lei dessa acumulação. É impossível sair dele, né? Eis o ácido, ó. Você entra. Ó que o Kierkegaard falou aqui, o Freud, é um ácido, aquele humor ácido do Machado de Assis, né? A gangrena. Só que o Machado, gangrena, o Machado usa a petalogia, então tudo nele a gente ri. A seriedade do Kierkegaard parece que é verdade. O Machado faz rindo, né? A gangrena toda ri, assim, né? A merda, aquele humor ácido, né? Eis o ácido, a gangrena do desespero, esse suplício, cuja ponta, dirigida sobre o interior, nos afunda cada vez mais numa autodestruição impotente, né? É uma autodestruição, mas que não destrói. Não consegue destruir. Posso ser profundamente cristão, ter medo de desencarnar. Isso aí. Autodestruição impotente. Se conseguisse destruir o desespero, você estaria livre dele, né? Bem longe de consolar o desesperado, pelo contrário, o insucesso do seu desespero em destruir o desespero, isso é uma tortura, né? Reanimada pelo seu rancor, porque é acumulado sem cessar no presente. Quanto mais você tentar destruir o desespero, você vai ficar mais desesperado ainda. Ah, eu não consigo tirar essa praga. O desespero pretérito que ele desespera por não poder devorar-se, nem libertar-se do seu eu, nem aniquilar-se. Tal é a fórmula de acumulação do desespero, o crescer da febre nessa direção do eu. Nessa doença do eu. É, doença do eu. O homem se desespera. É uma doença do eu, né? Querer eliminar o desespero. O homem se desespera, que desespera tem um motivo de desespero. É o que se pensa durante um momento. É só um momento, porque logo surge o verdadeiro desespero, o verdadeiro rosto, a cara dele, né? Desesperando de uma coisa, o homem desesperava de si, e logo em seguida se quer libertar-se do seu eu. Assim Olha só, quando... achei tão psicanalítico isso aí, Adel, olha. Muito, né? Aqui vai ter o Machado, ó. O verdadeiro rosto, né, de libertar-se. Assim, quando o ambicioso que diz ser César ou não consegue ser César, nada não consegue, desespera. Por isso tem outro sentido. É por não se ter tornado César que ele já não suporta ser ele próprio. Ele não consegue ser ele mesmo porque não conseguiu ser o César. Aqui eu acho que o Machado leu o Kierkegaard, quer ver? Um homem célebre, ó. Eterna peteca entre a ambição e a vocação, homem cérebro, seu Pestana, né?
Às vezes, como que ia surgir das profundezas do inconsciente uma aurora de ideias. Ele corria ao piano para aventá-la inteira, traduzi-la em sons, mas era em vão, a ideia sumia. Outras vezes, sentado ao piano, deixava os dedos correr a aventura, a ver se as fantasias brotavam deles, como de Mozart, né? O César, que era o Mozart. O Pestana queria ser o Mozart. Nada, nada, a inspiração não vinha, a imaginação deixava-se estar dormindo. As polcas que vão para o inferno, ele era muito bom, era Martinho da Vila, assim, cheio de polca, muito sucesso, mas ele queria ir acima daquilo, ele queria ser um eterno igual Mozart, igual Beethoven. As polcas que vão fazer o inferno para fazer dançar o diabo, disse ele um dia de madrugada ao deitar-se. A fama de Pestana dera-lhe definitivamente o primeiro lugar entre os compositores de polca. Isso ele vai tomando o cu, pô, eu não quero ser famoso com polca. O primeiro lugar da aldeia não contentava esse César, ele queria ser César, o Mozart, o Beethoven, queria ser um rei, né? Continuava a preferir-lhe, não o sendo, mas o centésimo em Roma. Não ser César, para ele, já não suporta nem ser ele mesmo, tá vendo? Que desgraça, né? Pestana, não quero ser eu mais, não. Eu queria ser o César. Mas as suas polcas são ótimas. Ah, vai a merda, rapaz. Polca, não, eu queria fazer a sétima sinfonia. Parece que o Machado aqui tem uma conexão interessante entre ele e o César aqui, tá vendo? E o Pestana queria fazer algo como fez César, ser 2000 anos de fama, né? O César tem. Essas polcas daqui, daqui a pouco, ninguém conhece o Pestana, né? Martinho da Vila, assim, daqui a 100 anos. Dando ruim aqui no celular, Então há um desespero. qual César foi esse? Que César não é um nome, César é um título. Ele quis dizer César como ser grande, né? Ser o tal, né? Vai repetir aqui, Rodrigo. Ó. No fundo, não é por não ter se tornado César que ele fica desesperado. O Kierkegaard aqui nas entrelinhas está ironizando é o quê? É a pessoa que quer ser mais famosa do que ela, o próprio eu dela. Quer ser acima do próprio eu, né? O Freud lá queria ser maior que o eu dele. Aí ele cai na melancolia, ele estava sendo megalomaníaco, né? A gente botou um capítulo no livro do Machado em que ele estava pretendendo a megalomania. Queria ser maior que ele mesmo. Não poder ter se tornado um César que ele desespera, tá vendo? Mas do eu que não o deveio. Não conseguia devir maior que si mesmo, né? Um César. Esse mesmo eu que, de outro modo, teria feito a sua alegria, contudo, não menos desesperada, ele agora mais insuportável do que tudo. A olhar as coisas mais de perto, não é o fato de não ter se tornado César que é insuportável, ó. Ele vai olhar mais de perto ainda, botar a lupa, né? Aproximar mais ainda um pouco. Não é o fato de não ter se tornado César, porque se ele fosse César, não ia ficar satisfeito ainda. Aqui em Vitória, uma moça linda, né? Aí ela foi para o Rio, teve muito sucesso. Depois ela achou o Rio pequeno, assim, nojento, o Rio de Janeiro ia ser vergonha, aquela cariocagem, Morro de Corcovado, essa pobreza. Foi para Paris. Paris, ficou alguns anos, e depois, assim, Café, Boulevard, Torre Eiffel, Praça da Concórdia, que pobreza. Ah, eu não sou desse mundo, eu não sou desse mundo. A histérica, assim, a rainha da realidade, voltou para Vitória. Abandonou Paris, também não era bom, não. É loucura, tá vendo? Não poder libertar-se do eu. Teria podido tornando-se César, mas não sucedeu. Nosso desesperado tem de se sujeitar, né, coitadinha? Sujeitou-se e voltou à Vitória. Na sua ausência,
Talvez ela se deu mal em Paris e veio com outra conversa também, nem sabe, né? Na sua essência, o seu desespero não varia, pois não possui o seu eu, não é ele próprio. Então, uma essência do eu, né? Ele não se teria tornado ele próprio, tornando-se César, tá vendo? O Kierkegaard aqui, ele vai a fundo, né? Não teria se tornado ele próprio, tornando-se César. É certo, mas ter-lhe seria libertado do seu eu. É, portanto, superficial o dizer de um desesperado, como se fosse o seu castigo, que lhe destrói o seu eu. Porque é justamente aquilo de que, para seu desespero, para seu suplício, ele é incapaz. Não consegue destruir o seu eu e ser outro. Tem muita gente acontecendo isso, né? Viu notícia que tem muita gente em Portugal sofrendo? Comentário da área VIP aqui, eu achei bem interessante. Ana Patrícia Aquino, ela disse: a pessoa se desespera para ser, ou ter algo, e por não ter, conseguir, se sente morto. Muito bonito, Ana, muito bonito isso aqui, viu? Morto, Se desespera para ser, para ter algo, e quando não consegue, sente morto. Tá vendo que lindo aqui? Aqui teve também um caso de uma que foi para a Alemanha, voltou. Pesada a leitura de hoje, tá vendo? É isso aí. Para ser profundamente cristão, ter medo de desencarnar por estar em erro, pecado, sofrer. Se o eu não se cuidar, ele não fica bem em lugar nenhum. Se o eu não se cuidar, ele não fica bem em lugar nenhum. É desse desespero que está falando o Kierkegaard, de uma filosofia muito profunda sobre a condição do eu que não fica satisfeito com nada, né? Ele tem uma oportunidade ótima na mão, perde também. Desesperar de si próprio. Aqui ele falou uma frase bonita aqui, quer ver? Esse terceiro capítulo aqui, que ele falou lá atrás, severo, né? Esse é muito severo. Como escreveu Loucos por Amor agora. É pesada a leitura, né? Severo aqui, né? Abominar vazio. Desesperar de uma coisa não é ainda, por consequência, verdadeiro desespero, é o início ainda, está no começo. Está latente, como os médicos dizem, de uma enfermidade, está vendo? Está latente. Depois declara-se o desespero. Desespera-se de si próprio. Olhai uma rapariga desesperada de amor. Isso aqui é lindo, ó. Olha aqui que bonito. Olhai uma rapariga desesperada de amor, isto é, da perda do seu amado, morto ou inconstante. Tal perda não é desespero declarado, mas é dela própria que ela desespera. Da perda, né? Desespera da perda. Aquele eu do qual ela se teria despojado, que teria perdido deliciada, se ele se tivesse tornado o bem do outro, esse eu provoca agora a sua tristeza, porque tem de ser um eu sem o outro. Agora vai ter que se virar, perdeu. Morreu lá, né? Esse eu que tem sido, aliás, também desesperado em outro sentido, esse eu, o seu tesouro, é-lhe agora um abominável vazio. Cadê, né? Eu quero, não tem. Morto, o outro. Quer dizer, você passou investindo a libido, né, no outro, né? E aí perde, Ficou vazio. ficou vazio, né? Então, por isso que quando você fala, né, que a literatura é uma terapia, né? É uma forma de você se interessar por uma outra coisa, né? Colocar Que não, alguma o coisa eu no não fica voltado, né? Colocar si alguma mesmo. coisa no lugar. Você põe alguma coisa no lugar daquilo que não preenche, é provisório, mas vai vendo que tem outros que passam por isso. Porque você fica com medo assim, pô, mas eu furei, né? Eu sou um fudido, eu não consegui fazer direito. E você vai ver, tem um monte igual a você. Ah,
Então não foi só eu, né? Então não fica tão vazio, né? Porque eu não estou sozinha nessa. Tem um monte de gente sentindo vazio, né? Um monte perdeu, né? Então você vê, então é castração, tá vendo? A castração, cortar dói, né? Cortar dói muito. Morto o outro, que ele cortou a Regina aqui da vida dele, né? O outro, ou como que uma repugnância, pois provoca o abandono. Tentai dizer a ela: estás a matar-te, minha filha, para com isso, né? Tenta dizer isso a ela. Logo vereis como ela responde: ai de mim, não a minha pena, precisamente, ao não conseguir. Você fala, mas ela não consegue. Por que você não consegue? Você não está no meu lugar. Desesperar de si próprio, querer desesperado, libertar-se de si próprio, tal é a fórmula de todo desespero. Porque deu um exemplo prático aqui, né? Para dar um ponto de apoio. Selo reduz aquela como atrás reduzimos no capítulo 1 ao desespero no qual alguém quer ser ele próprio, aquele em que se recusar a sê-lo. Quem desespera quer no seu desespero ser ele próprio. Mas então é porque não pretende desesperar-se do seu eu? Aparentemente não. Mas se virmos as coisas mais de perto, encontramos sempre a mesma contradição, tá vendo? Lá no início tinha falado da ambiguidade, aqui da contradição. A galera da área VIP aqui tá terrível agora no final. Sempre no final que vem. É igual aquela televisão de tubo que você tem que ligar e esperar Ficou bom isso umas aqui, 4 né? horas para esquentar. Terrível verdade. Aí vem aqui o Loucos por Literatura disse aqui. Terrível verdade. Ponto. O eu se formou com o outro e sem o outro se deforma e vai precisar preencher com o outro para Se reformar. reformar. Vai tentar se reformar, tenho... porque o outro nunca vai ser igual àquele objeto perdido, né? Vamos terminar aqui, então, que já vai dar 10 horas. Tá chegando um pouquinho, só vou ler até o fim agora reto aqui, hein? Olhar uma rapariga já foi, né? Contradição. Este eu que o desesperado quer ver é um eu que ele não é. Pois querer ser o eu que se é verdadeiramente é o contrário do desespero. O que ele quer, com efeito, é separar-se, separar o seu eu do seu autor. Separar o eu do autor, e o autor do eu é o eu, então é inseparável, né? Por isso, contradição. Mas aqui ele falha, não obstante desesperar, e apesar de todos os esforços do desespero, este autor permanece o mais forte e constrange-o a ser o eu que ele não quer ser. Você é o autor do eu, como escreveu aqui a Ana Patrícia também, mesmo que estivesse me elogiando, mas eu não preciso do elogio, mas ela falou assim, perfeito Adelmo, vou tirar o perfeito Adelmo assim, se a pessoa não está bem consigo mesmo, não estará bem com ninguém e nem em lugar nenhum. Bem isso aí, né? Ser o eu que ele não quer ser. Eu quero ser outro eu, mas não consigo, sou o próprio eu, o eu do desespero. Entretanto, o homem deseja sempre libertar-se do seu eu. Eu não quero o meu, né? O meu eu fica desesperando, puta que pariu. Do eu que é, para se tornar um eu da sua própria invenção. Adelmo, na verdade, esse desespero, né, para que ele querer sempre libertar-se do seu eu, o homem vai vivendo assim tão distraído que, de repente, ele já nem sabe mais, né, o que é o eu, né, o que é de dentro, o que é de fora, né. Não, mas você acabou de falar a solução, né? O distrair-se é sair do desespero, né? A gente se distrai, não é o tempo todo que Kierkegaard está assim tenso, né? De vez em quando ele toma uma cerveja, ele está escrevendo, nós estamos lendo.
E se você for ver assim, Adelmo, você é sempre assim, desesperado? Não. Tem horas que eu estou lá vendo o Flamengo com meu filho, com meu neto, né? Então está distraído de vez em quando, né? Eu não sou o tempo todo esse eu angustiado, não, né? Assim também tem que ser, né? Então, nessa angústia dele, né? Ele parece assim que já não sabe, né? O que é dele, o que não é. Quando está no caos, é isso aí que você falou. Ele está escrevendo no caos aqui, né? Por enquanto está trabalhando o caos, né? Então, nesse momento, ele queria não ser esse homem no caos, né? Quem foi ao Rio, quem foi a Paris e voltou para Vitória, assim, tem que estar resignado, né? Se este eu que ele quer faria sua delícia, ó. Se bem que, em outro sentido, o seu caso não seria menos desesperado, mas o constrangimento de ser este eu, que tem que ter um constrangimento, né? Que não quer ser é o seu suplício. Você está constrangido a ser quem é. Sócrates provara a imortalidade da alma pela impotência da doença da alma, tá vendo? Torna-se imortal pela impotência da doença da alma, em destruir essa impotência, né? Como a doença destrói o corpo. A doença destrói o... Não pode libertar-se de si próprio, né? É. Onde você vai junto, né? O eu vai junto. Onde você for, você leva o eu junto. Aqui a doença destrói o corpo, então acaba, mas o sofrimento não destrói o sofrimento nunca, né? Pode-se demonstrar identicamente a eternidade do homem pela impotência do desespero em destruir o eu. Por esta atroz... Eu vou dar minhas considerações finais com um trecho de uma música que eu escrevi que combina muito com esse texto. É um trecho curto. Eu não queria estar sozinho, bem no momento em que me perdi. Isso aí. Então, deu as considerações finais, nós estamos aqui. Uma terrível passagem das almas. Isso aí. As considerações finais do Rodrigo Freud. Então, é um termo interminável, salvar-nos dessa doença nem a morte pode. Aqui é ironia também, um pouco, né? E quando você morrer, é claro que você não vai ter mais essa doença do desespero, né? Ele joga com as palavras aqui, porque salvar dessa doença nem a morte pode, porque quando você morre, você já não consegue mais ter desespero, você não está nem mais aí, né? O que era bom mesmo era estar vivo, se desesperando. A morte, quando salva você, não quer dizer que salvou nada. É igual dizer assim, a melhor terapia é morrer. É só um jogo de palavras, porque depois de morto, né? A morte é não poder morrer. Por isso essa frase, tá vendo? A morte é você ser um morto-vivo. Porque essa morte final aqui não vai resolver o seu desespero, né? E depois disso não tem como nem desesperar. O bom era manter o desespero de não morrer, né? De permanecer vivo. O jogo é muito interessante. O capítulo 2, o livro 2, talvez a gente continue, se o grupo estiver achando interessante a leitura do Kierkegaard, hoje já vai dar 10 horas aqui, né? São 2 horas de leitura, é cansativo, tá? Um defunto ambulante, é. Então, a morte em si não resolve a questão do desespero, porque você, depois de morto, o defunto, né? Então, o bom era ficar desesperando vivo, né? E desesperar também, vou lembrar assim, tem ligações com a esperança, né? Desesperança. A gente espera sempre que melhore a vida, que o dia de amanhã seja melhor, e não é. Então, vem a decepção. A morte não vai resolver isso, né? Vai dar uma solução que não te interessa. Eu gostaria de resolver o problema em vida. Em vida você não vai resolver. A morte é não poder morrer. O que dizem é que a morte são 72 horas de sono e depois você acorda, só que em outro lugar. E que lugar é esse?
Então, terminamos, né? Vou agradecer aqui a... Vou chamar pelo nome aqui, tá? Casé Organizações, né? De uma empresa, ela, organizadores, pediu para mandar o texto para ela, espero que tenham gostado, disse que tinha lido o texto, né? Gente nova que está aparecendo. Catarina, né? Que também esteve presente aqui hoje, além de Juliana, colega da gente. Boa noite. A gente vai falando nos grupos até quinta-feira. É quinta, né? A próxima. Seu microfone está desligado. Liguei. 999635775. Da última vez eu botei o número, o colega ali entrou em contato, eu mandei o texto. Boa noite a todos. Boa noite, Márcio, obrigado. Vera, você é a Vera mesmo que chama aqui pelo nome? Quer deixar algum recado? À vontade, tá? Então a gente vai sair, né? Estou avisando porque nós vamos encerrar agora, né?